Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os primeiros embates do julgamento do Mensalão reforçam expectativas e exibem condutas certamente significativas. Para nos falar sobre os sinais emitidos pelo arrazoado dos votos de ontem, o debate acalorado entre magistrados, hoje a leitura do Procurador-Geral da República, nós recebemos a doutora Valderez Deusdedit Abud, Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada, doutora Valderez, por estar conosco. Bom, de tudo que nós já vimos, aqueles 9-2, né, que foram o índice da rejeição de um pedido de desdobramento desse processo, que nós estamos já entendendo? Já dá para antecipar alguma coisa em relação ao resultado final ou é muito cedo? É muito cedo. Eu acho que a circunstância de 9 ministros terem votado pela rejeição do pedido da defesa no sentido de desmembrar o processo para ser remetido para o juízo de primeira instância, de primeiro grau, não pode antecipar e nem indica algum caminho, porque essa questão já tinha sido debatida, já tinha sido exaurida dentro do processo, de modo que a posição de algum ministro favorável à manutenção no Supremo não significa necessariamente o seu convencimento a respeito do mérito da imputação. Esse desmembramento, que já havia sido rejeitado, ontem, né, houve o argumento do relator do sentido em relação a um voto, né, que queria o desmembramento, dizendo que aquilo também era um desrespeito à instituição. Nós podemos entender que essa firmeza 9-2, que é uma votação significativa, bem expressiva. É bem expressiva, mostra a disposição do Supremo em defender a instituição? Em defender a instituição, e eu acho que mostra a disposição do Supremo em julgar essa causa no prazo que eles estabeleceram. Isso demonstra claramente. Por quê? Porque o desmembramento do processo, sem entrar no ponto de vista jurídico sobre o cabimento ou não, ele implicaria o atraso do julgamento. Então, seriam julgados apenas 3 réus que hoje ainda mantêm a prerrogativa de foro, prerrogativa de função. De modo que demonstra a firmeza do Supremo querer dar a resposta, seja pela opinião pública, o clamor popular que exige uma resposta sobre esse chamado escândalo do Mensalão. Eu acho que nós podemos sinalizar para esse lado, mas eu acho seria um pouco leviano da minha parte antecipar que isso significaria a posição de alguns ministros sobre o tema. Bom, o ministro Dias Toffoli votou ontem e não declarou impedimento. Havia toda uma especulação em considerando as relações dele com o PT, com um dos réus, a própria namorada, defensora, advogada de réus, essa coisa toda. Entretanto, o que chamou muita atenção foi o Procurador-Geral da República, que tinha uma prerrogativa de argumentar sobre essa questão do impedimento do ponto de vista legal, ele silenciou. Como é que a senhora entendeu esse silêncio do Procurador-Geral? Segundo explicações do próprio Procurador-Geral, seria para não prolongar ou procrastinar o julgamento, que iria atrapalhar muito mais. Mas eu particularmente acho que ele deveria ter arguído essa questão até antes do julgamento. Ele poderia, porque, ao que parece, ao que tudo que nós temos visto, realmente o ministro, ele aparenta, não é só suspeição, eu acho que impedimento, inclusive, para julgar essa causa, pelas suas, não só as relações pessoais, mas suas relações, inclusive, jurídicas dentro deste processo, em que há uma parente ou uma companheira, em que advogou para três... aspectos legais. Aspectos legais, não estamos falando de ética, absolutamente, porque no direito há uma certa diferença entre suspeição e impedimento. Mas aí entra uma outra indagação. Uma vez que o procurador não
não argumentou sobre isso. Alguém pode que se sinta prejudicado por essas razões legais? Isso ainda pode aparecer no processo? Só quem são os protagonistas desse processo. Réus, algum representante dos réus poderia indagar suspeito. Ele mesmo poderia e deveria, a meu ver, ter se declarado impedido ou suspeito. Não tendo procurador não fez. Procurador não fez. Poderia. As pessoas podem. Quer dizer, isso ainda pode acontecer. Pode acontecer, mas eu acho muito pouco provável, porque o que se esperava era que o Procurador-Geral da República, vendo a notória impedimento ou suspeição deste magistrado, deveria ter arguído, e era uma expectativa que se tinha e que ficou frustrada, porque todo mundo achava que ele iria acabar fazendo isso. Fala-se que esse julgamento é um marco na justiça brasileira. No seu entender, a decisão do Supremo nesse clamoroso processo, nesse julgamento, pode abalar a justiça brasileira ou marcar de alguma forma, ou por um estigma negativo ou por uma qualificação positiva, a justiça do nosso país? Eu acho que sim, porque a expectativa do povo diante desse fato que foi o mensalão, que foi uma organização, a infiltração de corrupção dentro das entranhas do governo e que bateu às portas da presidência da República e boa parte do Congresso Nacional. De modo que há uma expectativa de que a justiça, o poder judiciário, demonstre como foi um julgamento jurídico, mas é claro que tem aquela conotação política, não no sentido de político partidário, mas no sentido de que a população espera uma resposta, porque ficou escancarado que havia uma organização criminosa dentro do governo e que estava a poucos passos da presidência da República. Então, o resultado, e mesmo essa omissão do Supremo, do próprio ministro ou dos seus colegas sobre o impedimento de outro magistrado, eu acho que isso também poderá trazer consequências à imagem da justiça brasileira. Muito obrigada, doutora Valderiz. Uma boa noite.